Glória a Deus. Quero convidar o mais novo seminarista, né? Denilson Costa, nosso servo, é um amigo, tá aqui há 3 anos, né? 2 anos e meio. Não aqui na Igreja de Nazareno. Na Igreja de Nazareno a trajetória é longa. Estive recentemente com o antigo pastor dele, né, pastor Luiz Lima, e estava ali na porta conversando com ele, e aí ele passou, né? Ele deu um apelido para ele mesmo. Vou contar, posso? Ligeirinho. E aí ele passou assim, andando, correndo, e falou assim, vou ali rapidinho, que eu tenho um trabalho para fazer e tal, não sei o que. Ele estava com o Fernando aqui, o Fernando está aqui na frente. Fernandes? Desculpa, Fernandes. Sempre chamei de Fernando. Estava aqui com o Fernandes Uchoa, né? E aí eles tinham um compromisso, e ele passa correndo. Eu falei assim, ele é ligeirinho. Aí o pastor Luizma falou assim, nem te contei isso. O pastor Luizma falou assim, não, ele é um evangelista. Esse é o chamado dele. Um homem que caminhou junto com o Denilson ao longo de quantos anos? Uns 15 anos. Eu com ele. Ele caminhou junto com o pastor Luiz. Agora está aqui conosco, e hoje ele vai ser voz de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé rapidinho, por favor. Estenda suas mãos para cá. Eu sei que hoje é um dia de quinta-feira, a maioria das pessoas vieram no trabalho, mas vamos abençoar para nós sermos abençoados. Amém? Pai, nós te louvamos pela vida de Denilson, que ele possa ser um instrumento, Senhor, em tuas mãos, que os seus lábios, Senhor, possam falar aquilo que o Senhor quer dizer nessa noite através dele, para as nossas vidas, Senhor. Nós o abençoamos, para que nós possamos receber essa porção que Deus já entregou a ele, e ele possa comunicar isso, Senhor, com toda intrepidez, ousadia, discernimento, orientação, sabedoria que a palavra de Deus tem para nossas vidas nessa noite. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Podeis assentar. Realmente é uma responsabilidade. O pastor Alessandro falou, vieram aqui ouvir a voz de Deus, amém? E aí quando Deus convida, a gente tem que estar sempre na brecha. Pedir à mídia para colocar aqui no telão o texto que se encontra no 2º livro dos Reis, capítulo 4, verso 38. Quem puder abrir. Amém? Todos acharam aí? Diz assim o texto. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e, cortando-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Alguém aqui não conhecia esse texto? Já não quero expor ninguém, mas todos conhecem? Então vai facilitar. O que acontece? Certa vez, eu estava meditando nesse texto, e um homem de Deus trouxe uma mensagem, isso em 2002, já são 23 anos, e na época ainda se ouvia a mensagem por DVD, CD, e aí eu, meditando nessa palavra, aquele homem trouxe uma pergunta dentro desse texto.
se havia fome naquela terra, da onde trouxe o profeta os ingredientes para fazer o cozinhado? E também, aonde foi que ele arrumou essa farinha, para que ele pudesse colocar ali no caldo de ervas e tirar o veneno? Aí eu me pus a meditar nesse contexto. Da onde voltou, né, Eliseu? Porque Eliseu voltou para Gilgal, mas da onde ele vinha? Então, ele vinha... Põe para mim aqui a primeira imagem aí, o mapa 3, por favor. Então, ele vinha de Sunem. Eu fiz essa imagem. A primeira, por favor, o mapa 3. Ó, só para você ter uma ideia. Não ficou muito bom, mas eu escrevi aqui no mapa, ó. Aqui onde está Benjamim, tem um vermelhinho escrito ali, ó, Gilgal. Lá em cima, Isacar, está escrito Sunem. E lá em cima, naquele vermelhinho, está escrito Monte Carmelo. Quem consegue ver? Dá para ver daí? Deu para ver, gente? Hã? Me ajuda aí. Dá para ver, não? Consegue aumentar a mídia um pouco? A imagem? Bom, aqui, ó. Aqui onde está o verdinho, aqui no Mar Morto, ó. Benjamim, ali, ó. Tá vendo em vermelhinho, Gilgal? Melhorou. Dá para ver, gente? Hã? Sim? Então, aí lá em Zacá, onde está o Monte Tabor, ali Sunem. E lá em cima, o Monte Carmelo. Isso para você ter uma ideia. O profeta, ele estava aqui, em Gilgal, onde tinha um seminário de profetas. Então, sempre que ele precisava buscar a Deus, ele ia onde? Não, pode deixar a imagem aqui. A imagem aqui, por favor. Ele ia até o Monte Carmelo. Então, eu calculei aqui no mapa, de Gilgal até Sunem, são em médias entre 80 e 90 quilômetros, que ele percorria a pé. E aí ele passava pela casa da sunamita, e de lá ele ia para o Monte Carmelo e andava mais uma média de 35 a 40 quilômetros, para buscar a resposta de Deus. Então o tema dessa mensagem é a provisão que vem de Deus. Qual o tema da mensagem? Amém. Então, quando o profeta volta para Gilgal, ele vem vindo, já que vocês conhecem o texto, deve conhecer também o texto da sunamita, eu não vou ler para não estender, que são mais de 30 versículos. Ele começa a caminhada dele, sempre saindo de Gilgal, aqui do lado, em Jericó, ali onde está Benjamim também, tinha outra escola de profeta, e do lado também tinha outra escola de profeta. Então eram 3 que tinha ali no capítulo 2 de 2 Reis, se você ler, Elias estava sempre por ali. Então ele sai, sempre que ele ia ao Carmelo, ele passa pela casa da sunamita, ela vendo que ele era homem de Deus, ela fez com que o marido construísse um quarto em cima, amém? Todos conhecem o texto? E ele sempre ia para lá, na volta ele parava nela, voltava para Gilgal, novamente ele ia, passava e ia para o Carmelo. E certa vez, ele estava no Monte Carmelo quando o filho dela passou mal diante do pai, foi até a mãe, e ali ele morre, e aí ela bota ele lá na cama do profeta, e ela vai atrás dele. E por que a gente sabe que o profeta estava no Carmelo? Porque ela foi atrás dele no Carmelo, amém? E ele falou, por que você vai lá? Não é sábado, não é festa de lua nova? Não tem problema, eu vou lá falar com ele. E quando ela chega lá, percebam, por que o profeta tinha ido para lá? Segundo a minha meditação no contexto. É porque havia fome em Gilgal. Só que aí,
eu fiquei imaginando o seguinte: se o profeta tinha tanta intimidade assim com a sunamita, por que que ele não foi acometido da vontade de ter ido pedir ajuda à sunamita? Já que ela era rica, tinha muitas posses, era abastada, e ele sempre que passava lá, ela convidava ele para ficar lá, para comer, para descansar. Amém? Eu, como homem, imaginaria assim: por que que eu não vou lá pedir ajuda a ela? É a primeira questão que me vem à mente. Mas aí ele foi e fez o quê? Passou nela, não falou nada e foi buscar a provisão aonde? Em Deus. Quem acompanhou? Ele foi para o Carmelo orar. Só que aprove a Deus usar a sunamita, mas ele podia usar qualquer outra circunstância. Assim como tem vários milagres ali que Eliseu executou. E aí, olhando de cima, Deus permite que o menino morra, ela vai atrás dele, não permite que ele entenda o mistério, aí ela faz com que ele siga ela até a casa dela, aí ela vai, quando ela vai buscar ele, ela vai com o moço, vai com uma jumenta. Vou até ler esse versículo aqui, ó, verso 24, do capítulo 4, verso 24. Mídia. 2 Reis 4, 24. Só voltar um pouquinho aí na leitura. Segundo livro de Reis 20, verso 24. Perdão, segundo Reis, capítulo 4, verso 24. É isso. Ó, então quando ela pede ao marido que mande um moço, ela faz o quê? Ela manda preparar uma jumenta e manda o moço guiar e não se deter. Então isso me chamou a atenção porque ela prepara uma jumenta, vai ela, o moço, na volta vem ela, o moço, o profeta, Geazi vem na frente, depois volta a encontrar. E quando chega lá, ele faz o menino voltar à vida. E aí eu fiquei imaginando, o que ela faria pelo Eliseu, o homem de Deus, que trouxe a vida de volta para aquele menino. O texto aqui não diz, mas eu imagino que ela preparou a jumenta, encheu de mantimento e deu para o profeta. Talvez 1, 2, 3, não sei. Mas eu sei que ele voltou para Gilgal, como eu li no texto, vou voltar para ele agora, no verso 38, voltou Eliseu para Gilgal e havia fome na terra. Estando os discípulos ali assentados, ele disse ao moço: põe a panela grande ao lume, né, no fogo, e faz um cozinhado para os discípulos do profeta. Então ele já chegou com mantimento para fazer o cozinhado. Então eu já vi pessoas pregando sobre esse texto também, dizendo, ó, ele chegou, aí mandou lá preparar, o rapaz foi lá, pegou e fez o cozinhado. Então, eu jamais chegaria na casa de um amigo, tipo aqui o Showa, né? Chego lá na tua casa e falo assim, faz um mocotó aí pra gente. Né, Nilson? Amém. Aí ele vai dizer, mas peraí, como é que eu vou fazer se eu não tenho ingrediente? Mas se eu chegar com as bolsas, já com tudo, né? Aí tu fala, ô vaso, vai lá e prepara o mocotó aí para nós. Não é isso? Então, na minha meditação, eu fiquei imaginando ele chegando com alimento, colocando lá na mão de Geazi, e ele vai fazer o caldo. E aí, enquanto ele preparava o caldo, eu disse que o tema da mensagem dizia o quê? A provisão que vem de... Então Deus já tinha provido o alimento. E aí um dos profetas aqui, que o texto mais à frente vai dizer que eram 100 homens, no texto que diz que 20 pães alimentaram 100 homens, saiu a procurar alguma coisa para ajudar. E aí eu fiquei imaginando, por que ele estava com fome? Por que ele não foi logo procurar alguma coisa para comer e fez o cozinhado com aquilo que ele trouxe? Mas aí na hora que o profeta trouxe o alimento, ele saiu para buscar. E aí ele acha uma trepadeira silvestre e colheu delas colossíntidas. Quem aqui conhece uma colossíntida? Todos já viram, não? Bota aqui para mim, mídia, a imagem.
daquilo que você falou que parece melancia. Hein, amado? A imagem da melancia aí. Darlan. Eu mandei a imagem para ele. Ele vai botar aí já já. O que acontece? Uma colossíntida, ela parece uma melancia, segundo ele, ó. Tá vendo? Só que é uma trepadeira. Mas por causa do peso ali, ela vai indo para o chão. Então, ela também parece uma abóbora quando abre ela. E aí eu me lembrei da minha infância, que eu tinha dificuldade de comer legumes. Para quem me conhece, eu já contei o porquê, não vai dar tempo aqui de explicar. Mas a minha mãe tinha o costume de cortar a abóbora, descascar e colocar no feijão para engrossar o caldo e eu comer a abóbora sem saber que estava comendo. Quem já fez isso aí, cozinhando? Beterraba, né? Os filhos não querem comer, a mãe vai lá. Foi isso que esse abençoado fez. Ele foi lá pegar isso aí, não sabendo o que era, cortou, botou dentro do caldo e envenenou o caldo. Então, o que é uma colossíntida? É uma planta medicinal purgativa. Então, por que os homens gritaram, há veneno na panela, ó homem de Deus? É porque deu diarreia neles. Amém? Aquilo ali, cortadinho, botou no caldo, e o pessoal comeu e deu piriri. Todo mundo saiu correndo, gritando. Todos entenderam? Amém, gente? Depois pesquisa lá. E se quiser, dá um Google aí que você vai achar. Na época eu não tinha Google para pesquisar. Então, uma planta medicinal purgativa. O que isso tem a ver com a nossa história? Trazendo para os dias de hoje. Quando o profeta, ele traz uma provisão de Deus para a casa dele, para onde ele discipula os profetas que estão junto a ele, vem algo de Deus para a vida do profeta. Amém? E aí todo mundo que está seguindo o profeta tem que estar na mesma pegada, na mesma visão. E aí esse desavisado vai lá, pega algo lá fora e traz para dentro. Porque de repente estava achando que o caldo estava ruim, estava meio fraco, o alimento não ia ser bom, estava todo mundo com fome, não é? Amém? Aí olharam assim e falaram, esse negócio não está legal não, vou dar uma ajudinha. Aí foi buscar lá fora. Quem está entendendo? E aí trouxe, mas não avisou, cortou, botou dentro e estragou a comida. Então o que eu trago para a minha vida com isso? É que às vezes a gente recebe uma direção e às vezes quer ajudar e trazer de fora. Às vezes eu estou sendo alimentado aqui, estou achando que o alimento não está suficiente. E hoje tem a facilidade de ouvir de tudo, amém? A pessoa pega o YouTube aí, ó. Aí vai ouvir um que é kardecista, vai ouvir o outro que é calvinista, vai ouvir o outro que pensa tudo misturado. Aí virou uma bagunça. Mas na hora que dá ruim, ele vai correr atrás de quem? Do profeta. Aí ele vai ter que dar o jeito dele de arrumar farinha para consertar aquilo que estragaram. Amém, igreja? Talvez essa mensagem não seja para muita gente, mas para um bom entendedor. Então eu estou trazendo aqui o que Deus mandou falar. Tá? Estou aqui em tremor e temor para trazer uma palavra dessa. É filmagem ou é foto? Vai. O vídeo. Agora é vídeo. Eu continuo falando? Nessa hora não é bom gravar, não. Amém. Desculpa aí. Fico meio acanhado com esse negócio de filmagem. Eu me sinto à vontade para falar disso, porque quem me conhece sabe que eu não sou um bajulador. Amém?
Então, respeito o meu profeta. Ele me colocou aqui na liderança da portaria em junho de 22, vão fazer 3 anos. Eu vivia cercando o meu pastor aqui, querendo fazer a primeira reunião. Ele falou, a primeira reunião que vai fazer sou eu. Mas deu vontade de fazer sem ele. Mas eu falei, ele é o profeta. E aí as pessoas do grupo falam assim, quando é que nós vamos ter nossa reunião? Eu falei, quando ele fizer. Tem gente que nem entrou ainda, já está perguntando, vai ter reunião? Eu falei, vamos aguardar. Chegou um ponto dele me ver no corredor e sair para ir pelo outro, gente. Que ele me via assim, falei... Aí eu falei, meu Deus, fui lá nele e falei, pastor, esquece, nunca mais eu cobro o senhor. A hora que o senhor achar que é a hora, o senhor vai fazer a reunião. Quem entendeu? Não foi Deus que colocou ele aqui? Hã? Sim ou não, gente? Agora, se não está gostando, ora e vai. Não, quero fazer diferente. Abre uma para você. Quem entendeu? Se coloca na brecha, fala, Senhor, me levanta, quero construir uma grande igreja, e vai. Agora, se está aqui, se a comida está boa, está ruim, ou está fraca, não tem abóbora dentro, vai comendo. Ora em casa, vem buscar. Porque a provisão vem de quem? Hã? É Ele. É Ele que nos alimenta. E às vezes a pessoa fica querendo mais, aí acha que está pouco, aí vai buscando fora, aí vai arrumando problema. Não é ruim ficar com diarreia, gente? Essa palavra é feia, mas eu não encontrei outra melhor. Tem? Não é ruim ficar? Sim ou não, gente? Não é horrível? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar ligado com Deus, orando, buscando. Então, quando o nosso líder, eu cheguei aqui, vai fazer 32 anos, ele já estava, ele está aqui há 55, o que eu tenho de idade, ele tem de ministério. Deus usou ele para fazer tantas coisas, e às vezes eu olho assim e falo, meu profeta está cansado. Aí ele vem e conta uma história, aí domingo que vem ele repete, fala, Jesus, mas tem gente que é abençoada com a história, amém? Aí eu falei, Senhor, me tira daqui, eu estou cansado de ouvir história. Ele falou, não, mas tu vai ficar aí. Ah, então tá bom. Estou falando de mim, gente. Né? Quem me conhece sabe, quantas vezes ele começa aqui, eu vou lá e falo, meu Deus do céu, não aguento mais isso. Mas ele não está batendo a viela. Não está. Então, com propósito tem, amém? De repente é para quem está perto dele buscar mais. Estamos aqui junto, vamos buscar mais, vamos entender mais. Vamos se colocar à disposição. Um pega no braço esquerdo, outro pega no direito. Eu fiquei imaginando ele estar aqui hoje, mas graças a Deus ele está lá no recreio. Lá na missão, pregando lá. Mas se Deus mandou falar, se ele tivesse aí, eu ia falar também. Amém? Mas quem já entendeu o recado? Então não precisa falar muito. Mas Deus é tão bom, que eu vou pedir ele para botar a imagem aqui de novo. Que eu falei, Senhor, como é que eu vou fechar essa questão para não parecer que eu estou apertando muito a garganta sobre essa questão? Porque todo mundo já conheceu o texto, então adiantou o processo. Depois, se você quiser ler novamente lá. Bota a imagem aqui para mim, do mapa 3. Então, vou recapitular. O profeta chega em Gilgal, a fome estava lá, ele estava voltando de Sunem, trazendo o alimento, tentaram ajudar, piorou a situação, ele consertou, e a provisão de Deus chegou até aquela terra, amém? Amém, igreja? Então eu disse que a provisão vem de Deus. E aí eu fiquei olhando nesse mapa, que Gilgal está aqui, Jericó também tinha seminário de profeta, Betel, ele ia muito lá. Aí agora fica percebendo onde está Sunem e o Monte Carmelo. Aí bota aí para mim, Darlan, a outra imagem. Por gentileza. O outro mapa. Eu pensei que fosse ficar na mesma mira. Você consegue ver Monte Carmelo lá em cima?
Lá, ó. Dá para ver, gente? Olha lá, Monte Carmelo. Então, ó, Sunem ficaria aqui nesse amarelinho, abaixo de onde está escrito o quê? Hã? Lá no amarelinho, ó, bem, Monte Carmelo, ó, Nazaré. Aí eu passo o mapa para um lado, passa para o outro. E o Espírito Santo falou, olha só, se você continuar lendo o livro aqui de Reis na sequência, você vai ver que a sunamita, ela foi orientada por Eliseu a sair de Sunem, porque ia vir uma grande fome. E ela foi viver aqui embaixo, na terra dos filisteus. Depois de 7 anos ela volta. E aí ela viu lá que tomaram as terras dela, ela vai até o rei. Quem está lá contando a história dela? Geazi. E o rei manda um capitão da guarda lá entregar tudo de volta a ela, a terra e tudo que ganharam na terra dela. Vocês conhecem a história? Depois é só ler lá na sequência. Só que aquele território ali, que era uma terra muito próspera, se tornou uma terra devastada. Quanto tempo passou de Eliseu até Jesus? 900 anos. E aí, quando Jesus nasce em Belém, porque José teve que ir fazer o censo, e aí depois, por causa de Herodes, ele vai para o Egito, e depois ele vai criar Jesus aonde, gente? Em Nazaré. Não é isso, igreja? Em Nazaré. E aí, ele se tornou Jesus de... Pode deixar a imagem aí. Jesus de Nazaré. Depois, quando ele começa o ministério, ele vai viver em Cafarnaum, se tornou a cidade de Jesus, ficava ali por Betsaida, Caná da Galileia. Mas o nosso Jesus é o Jesus de Nazaré, o Nazareno, que é o nome dessa igreja. Então, para botar a cereja no bolo, eu quero dizer para você, para fazer o fechamento, aquilo que ele ministrou ao meu coração. A provisão que vem de Deus continua vindo do mesmo lugar. Ele sai daqui, passa lá, vai no Carmelo, mas a provisão veio de Sunem. A mesma terra aonde vinha a provisão na época do profeta Eliseu, é da onde veio a nossa provisão. Quem entendeu? Então a cruz está vazia. Mas se você veio hoje, a campanha é por você e por sua. E eu quero dizer para você, aonde está a sua provisão hoje? Em Jesus de Nazaré. Se você tiver um problema familiar, a solução está em Jesus de Nazaré. Se você tem um problema financeiro, a solução está em Jesus de Nazaré. Se você tem um problema matrimonial, a solução está em Jesus de Nazaré. Se for com os filhos, a solução também está em Jesus de Nazaré. Amém? Então eu vou ler um último texto aqui. Darlan, põe para mim aí, Hebreus, capítulo 12. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos nos pôr de pé. Você que veio hoje, não é ditamente uma campanha, mas nós temos divulgado por você e por sua família. Se você tem orado e buscado em Deus uma resposta para qualquer área da sua vida. Então, assim como no texto de Eliseu,
Eu disse que a provisão vem de Deus. A provisão continua vindo dele. Ele pode até usar alguém. Tem um texto que eu sei de cor, que é o último versículo do capítulo 2 de Eclesiastes. Bota para mim, Darlan, por gentileza. Eclesiastes 2, 26. Vou ler com vocês, olha. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então, fica à vontade aí, jovem. Então, às vezes a gente tem alguma necessidade, alguma questão, e esse texto diz que Deus dá sabedoria, alegria e prazer a quem agrada a ele. Ao pecador ele dá trabalho, a fim de que ele ajunte e amontoe, a fim de dar para você, amém? Quem entendeu, gente? Está todo mundo com frio aí? Então o pecador ajunta para dar para você, amém? Agora ele pode vir dar na tua mão, ou você pode prestar um serviço e ele vai te pagar. Quem entendeu? O que importa é que a provisão vem de... E hoje, que eu citei, Jesus, incidentemente, eu vi isso no mapa. Falei, poxa, eu sou um cara detalhista, mas nunca tinha observado isso. Eu já meditei nesse texto muitas vezes. A provisão continua vindo dele, gente. Hoje na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, se você veio buscando algo de Deus, o altar está aberto para você que queira orar aqui. Se quiser, pode orar no seu lugar também. Fica à vontade. Pastor Alisson. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Pai, nós queremos estar na brecha. Queremos estar diante do Senhor. Ó Deus, te servindo em espírito e em verdade. Ó Pai, tudo aquilo que foi falado aqui, que o Senhor colocou no meu coração, que isso me torne um servo melhor, um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor. Ó Deus, o Senhor me trouxe para este lugar, assim como cada um que está aqui. Tu tem algo a fazer na vida de cada um que chegou a este altar. Cada um que está no banco, orando. Ó Deus, que Tu continue movendo a mente e o coração de cada um, para buscar em Ti a resposta, para continuar buscando no Senhor a provisão. É o Senhor que tem provido tudo na nossa vida. É o Senhor que tem nos abençoado. Ó Deus, que essa palavra arda no nosso coração, na nossa mente, para que fechemos os ouvidos às murmurações, aquelas palavras que confundem, porque todos nós aqui estamos na mesma pegada, na mesma fé, na mesma visão. Muitas das vezes parece uma disputa. Um quer puxar para um lado, o outro quer puxar para o outro. Senhor, mas Teu é o reino, Tua é a glória. Ó Pai, aqui não tem Paulo, não tem Apolo, aqui tem o Senhor. Ó Deus, que o Teu mover, Pai, fale o coração de cada um que está aqui presente, aquele que está assistindo em casa, ó Deus, aquele que vai assistir amanhã ou daqui a um mês, aquele que precisa dessa palavra, ó Pai, para que esteja atento à Tua voz nesse sentido. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado porque eu preparei uma palavra, mas o Senhor disse para eu falar sobre isso. No reino de Deus manda quem pode e obedece quem tem juízo. Glorifica o Teu nome, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.